Ah, Oiê, oi, meu bem. tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo. Na medida do possível, né? Daquele jeito. Daquele jeito. Deixa eu ajeitar aqui o meu equipamento blogueirinha super profissional, também conhecido como uma caixa de livros na frente de um apoio. Pronto, acho que vai. Vou abrir a nossa live aqui no computador para tentar acompanhar o chat mais fácil. Boa. E aí eu já até digo para todo mundo, olha, gente, a hora que eu não estiver olhando, não é porque eu sou uma pessoa antipática, não, tá? Eu juro, é porque eu tô acompanhando o chat. Ah, meu Sim, Deus. Agora eu tô me ouvindo. quando eu também não estiver olhando é porque eu tô olhando o nosso roteiro no computador, gente. Foi. Meu pai e minha mãe vieram perguntar por que que eu ficava desviando o olhar, que parecia que eu não estava prestando atenção na pessoa. Achei ótimo recebendo dicas de blogueirinha do meu pai e da minha mãe. Gente, tá bom o som aí? Tá com eco? Qual é? Pra mim tá um pouco baixinho, mas dá pra ouvir. Posso aumentar? Ih, já tá no último já. Mas tá de boa. E assim como eu, abaixa um pouquinho, se pá, antes estava com menos eco. E agora? Alô, alô? Agora tá bem baixinho. E Agora agora? tá. Pra mim tá ótimo. Então tá. Porque senão abaixa demais aí fica difícil. É, a Agatha tá falando que tá com eco ali também. Pra mim não. É... Tá dando pra ir com esse eco? Como é que tá aí, gente? É alguma coisa do seu fone, Gabs, não é possível, porque só acontece nas lives com Que você. o ó do Boroga. É... E aí, será que eu tiro o fone? É, é muito doido. Tá com eco, mas tá de boaça. Ah, melhorou o eco. Se eu falar bem alto assim, eu me sobreponho em cima do meu eco e ninguém presta atenção. Bom, falaram que tá de boas. Vamos indo. Se tiver muito difícil de entender, vocês gritam aí no chat e a gente tenta outras soluções. Isso. Será Quer... que eu tiro pra testar? Testa, deve tá atrapalhando a Agatha lá, que ela falou que no dela tava difícil. E aí, gente, melhora? Nossa, eu te ouço muito melhor, mas o eco aumenta 200%. Coisa, hein? Vamos ver se Volta alguém fala fone. alguma coisa. Tá tipo, ah! Aff, Ai, dilemas da tecnologia. ela disse que melhorou. Melhorou? Não é possível. Melhorou Eu muito? fui. Agora eu não sei. Eco 100%. Tá, eu vou É, voltar. volta o fone. Aí a gente faz assim, a gente começa fácil. Você se apresenta porque o seu não tá dando eco. Começa. Cada um fala uma coisa, gente. É isso. Vamos que vamos. É. É, agora eu não tô mais me ouvindo com eco. O que- Tá sem eco, o que foi essa mágica? É isso aí, Gabi. Eu também zerou total. Yay! Boa Então tá bom. noite. Bem-vindas, pessoas. É, Agora que a gente já fez aquele tradicional 10 minutos de resolver problemas técnicos nas lives,
a gente pode começar. Eu sei que você já é residente aqui da casa, mas ainda assim, talvez para quem não te conheça, se apresente, e especialmente com relação ao tema de hoje, né? Fale aí sobre um pouquinho das suas credenciais acadêmicas ou dos seus interesses acadêmicos, talvez. E aí eu conto, né, de onde que surgiu esse tema todo. Massa. Boa noite aí para todo mundo. Já vi aí que tem uns amigos que não costumam aparecer. Tá baixo? Vou falar mais alto, ver se melhora. Tá me escutando bem, Polly? Para mim tá ótimo. Tá. Arrocha o volume aí então, galera. Eu sou a Gabs, sou historiadora, né? Professora de história, sou mestre em antropologia, sou mãe da Gal, sou doula, sou poeta, tenho uma banda e escrevo sobre não monogamia no Medium, né? Especialmente para a revista Sororidade Não Mono. E tenho aqui colaborado também, né, com o Poli nessas lives, né, sobre vários assuntos que concernem a não monogamia. Sou bissexual, vivo relacionamentos não monogâmicos há mais ou menos uns 7 anos. E, desde que entrei na faculdade, acredito que já entrei lá nos idos de 2007, com tendências anarquistas, né? Talvez não tinha leitura, né? Tanta leitura, mas à medida que fui tendo leituras, fui me localizando nesse lugar, né? De prática política, de entendimento do mundo. Nunca fiz pesquisa acadêmica, né? Sobre isso, mas fui aí na leitura amadora mesmo, né? Que é ótima, adoro. Prefiro, inclusive, a leitura amadora do que a acadêmica. E, enfim, gosto de trazer esse entendimento de mundo, né, anarquista para todas as coisas que eu for pensar, né? E aí, obviamente, pensar a não monogamia sob esse viés, né? Porque foi também por onde eu cheguei nos debates sobre não monogamia, sobre relacionamentos livres, né? Na época eu lia mais coisas, apareciam mais coisas em blogs e tal, com essa pegada, né? De relações livres e tal, amor livre até. Cheguei nesse tema, assim, né? Comecei a ler sobre isso por conta do anarquismo, né? Porque essas formulações foram aparecendo em textos anarquistas, autores anarquistas. E aí, eu até escrevi isso, né, no texto, na chamada para essa live, mas e aí para contextualizar as pessoas, né, essa ideia surgiu porque justamente a gente já tinha conversado sobre isso, né, você já tinha levantado essa vontade de abordar esse tema, e algumas semanas atrás teve, né, uma conversa sobre, na página, nos stories, rolou uma conversa sobre isolamento social, e aí eu fiz uma enquete, tipo, todo mundo estava querendo que a gente falasse sobre não monogamia e isolamento social novamente, né, porque a gente já tinha feito 2 encontros, e aí a gente estava pensando como, né, trazer essas questões de um ponto de vista diferente, né, eu lembrei daquele texto da Crime Think, né, que é um coletivo anarquista que você me mandou lá em março ou abril ainda, que já falava sobre essas questões que agora, né, num tempo de isolamento prolongado, se tornam ainda mais necessárias. A live sobre consentimento e limites, né, trouxe muito o debate sobre hierarquias. Aí foi outra coisa que eu falei também, olha, é um tema que pode ser visto, né, e ser conversado e ser explicado, né? Porque a hierarquia é um conceito muito complexo e confuso, e aí explicá-lo através do viés anarquista eu acho que é muito valioso. Então foi assim que surgiu essa ideia.
E aí, para começar o papo, eu começo com uma pergunta que a gente recebeu lá na caixinha, que foi muito boa justamente, né, para complementar essa introdução, que é, né, o título da live é Não Monogamia é Política. E aí ele perguntaram, de qual política estamos falando? Em prol de quê? Fundada em quais ideais? E por quê? Né, dizem que a não monogamia é política por sair do padrão, aí o complemento da pergunta depois de tudo isso, né? Essa pessoa falou que dizem que a não monogamia é política por sair do padrão, mas há poucas reflexões mais profundas sobre a ideia de ser algo político. Então, se você quiser falar um pouco sobre, assim, acho que basicamente, não apenas, né, mas sobre o anarquismo ou a sua visão dessa leitura na não monogamia, né? Qual política é essa? Em prol Sim. de quê e quais valores? Bom, obviamente que se a gente for falar sobre anarquismo e retomar a história e tudo mais, a gente tem que ficar uma live falando só sobre isso. Mas, assim, acredito que muitas pessoas que estão vendo a gente já tenham algum tipo de conhecimento mínimo sobre isso. Mas, basicamente, o anarquismo vai ser uma escola aí de pensamento, né? Uma filosofia política aí, que vai nascer do movimento operário, né? Das lutas operárias. Mas ele vai ter essa consolidação assim a partir da Primeira Internacional, que foi em 1870. Né? Então vai ter essa divisão da luta operária entre anarquistas e comunistas, socialistas. Que por um lado eles partiam, né? Eles estavam partindo dos mesmos problemas, como enfrentar os mesmos problemas, né? Como resolver os problemas da classe trabalhadora, da classe operária naquele momento, mas eles se dividem muito por uma questão crucial, que é a questão do Estado. Então, se a gente vai apostar na via do Estado ou se a gente não vai apostar na via do Estado, mesmo que esse Estado seja controlado pelos trabalhadores. E aí a questão de não apostar na via do Estado, né, de crer na possibilidade de uma ausência de governo, de uma ausência de Estado, de uma ausência de poder central, né, na verdade, a ausência de poder, ela vai isso vai ser o princípio que vai pautar qualquer pensamento, qualquer desdobramento do pensamento anarquista ao longo dos séculos. Então, se a gente pensa que a gente não quer, que a gente quer se autogovernar, a gente tem que pensar que a gente quer se autogovernar em todos os sentidos da vida. Então, a gente não quer se autogovernar só no sentido de não ter um político que vai dizer para a gente o que a gente pode ou não fazer, mas a gente tem que trazer isso para a nossa dimensão individual, para a nossa própria vida. Então, se autogovernar significa abolir o poder, abolir as autoridades, abolir as hierarquias. É muito pautado na questão de abolição de toda e qualquer hierarquia, porque a ideia é que você vai partir de uma verdadeira igualdade, né? Porque eu acho que um grande mito que existe, por exemplo, na democracia representativa é que nós somos iguais. Mas a gente sabe que nós não somos iguais. Vamos ser atravessados por uma série de coisas que vão nos dizer que nós não somos iguais. E a gente sabe que esse nós somos iguais da democracia representativa, ele é pautado, ele admite, por exemplo, instituições como o exército, como como o próprio Estado, como, enfim, a igreja, que tem em si a hierarquia. Elas funcionam através da hierarquia. E aí por isso que a gente pega muito esse funcionamento da vida, né, de hierárquico, a gente traz para a nossa vida pessoal. Então, quando a gente tem um relacionamento, a gente hierarquiza as nossas relações, os nossos sentimentos, a importância das pessoas na nossa vida, né? A gente vai elegendo as prioridades pautadas no lugar geometricamente ali na vertical, né? E não na horizontal, que vão trazendo as diferenças, né? As pessoas são diferentes, elas não são nem maiores nem menores. Eu saí Sobre. falando, eu não sei se era isso que você queria que eu tivesse falado.
É isso, é sempre isso, vai falando. Eu vou. Bom, você já viu que tem uns elogios, umas pessoas babando em você aí no chat. Aí a Agatha falou que entrou para a faculdade de História com tendências anarquistas também, e desde que entrou pesquisa o assunto. Ótimo. A Gabi falou: é incrível que já vi algumas mesas de conversa com anarquistas falando de mulheres, falando de uma anarquia nas relações desde o final de 1800, né? Que Isso. é exatamente, a gente não está reinventando a roda, né? Por isso é legal trazer essa reflexão política, histórica, né, antropológica, para a gente situar o nosso pensamento, né, o nosso movimento. E vocês estão nervosos? Vocês perguntam por que a gente está nervoso. Mas enfim, vou mandar o texto depois. Você já puxou uma pergunta que eu acho uma introdução, que a gente já entra um pouquinho na questão das hierarquias, que eu tinha compartilhado essa semana aquela charge que fala da teoria dos círculos concêntricos, né? De que e eu, né, uso essa teoria para falar sobre não hierarquia, né? E aí a pessoa já veio, calma, mas só o fato de existirem círculos concêntricos, né, de proximidade das relações, já não quer dizer que isso é uma hierarquia? Deixa eu até puxar aqui a pergunta. Que eu acho que é muito legal, essa é uma coisa que as pessoas realmente ficam, tá, mas o que é a ausência de hierarquia na prática, né? Como seria a falta de hierarquia na prática? Já li sobre, mas acho que na prática ainda é difícil de imaginar. Como a própria tirinha diz, algumas pessoas são mais centrais e outras mais periféricas. E essa diferença na localização diz respeito à presença da pessoa na minha vida, as trocas que fazemos, as coisas que vivemos juntas. Como retirar as hierarquias no tratamento das relações se existem níveis diferentes de troca? As pessoas que estão mais no centro estão totalmente erradas ao exigirem mais de você? E aí a introdução disso eu acho que é aquilo que você falou, né? Hierarquia fala muito mais, né, de uma organização vertical das relações, né? E esse plano vertical significa que aquela posição não está ameaçada, aquela posição é a priori sempre, né, inadvertidamente mais importante e mais uma série de coisas do que todas que estão no plano abaixo, quando os círculos falam Sim, dessa horizontalidade, né? Mas enfim. exato, exatamente. É, eu acho que a questão é a gente pensa, eu acho que é tudo muito único, né? Assim, quando a gente pensa, eu acho que também tem a grande questão que o anarquismo traz, né? Que todo pensamento anarquista, de tendência anarquista, ele vai trazer, é a ideia de que as pessoas são únicas, as relações são únicas e a forma de viver de cada pessoa é única. E que essa peculiaridade das pessoas tem que ser respeitada. A gente não pode simplesmente criar um padrão e dizer, olha, você vai funcionar desse jeito, porque a ideia justamente é criar novos valores. Então, cada situação, cada rede, cada grupo ali de pessoas que se relacionam vão ter suas peculiaridades. A gente vai ter pessoas que querem ou que podem morar, coabitar, pessoas que não querem ou que não podem coabitar. E isso, obviamente, na prática, vai trazer maior tempo com aquelas pessoas, ou vai trazer sei lá, um tipo de relação diferente do tipo de relação que você vai ter com quem você não mora. Mas isso significa hierarquia? Sabe? Eu acho que é essa decisão consciente ou não de colocar alguém acima, sabe? É a decisão consciente, é a escolha que você faz por é, priorizar um sentimento e não um entendimento de que os sentimentos são diferentes e que as relações, obviamente, vão ser diferentes. Quando a gente também fala, que também eu acho que tem essa confusão, quando a gente fala, sem hierarquia, então todas as relações têm que ser iguais, funcionar iguais, a mesma quantidade, sabe? Assim, como se fosse possível medir também o quanto você gosta das pessoas, sabe? Parece que tem uma barrinha, tipo, eu tô gostando desse aqui 70%, então eu tenho que gostar do outro 70%, sabe? Só que isso são coisas que a gente vai aprendendo na prática também, né? Sim, você falou duas coisas que eu acho que são muito massa. Que uma é
quando a gente olha a não monogamia por um viés político, a gente está falando de um projeto emancipatório, como diz o Werner, que eu acho muito, né, muito chique essa frase. É um projeto emancipatório. A gente não está querendo criar novas regras, criar novas caixas e criar novos valores, né? Então, e tem uma amiga também, a Shirley, maravilhosa, que é do rolê da não monogamia das antigas, e ela fala disso, né? Dos temas da moda. Né? Já foi moda, você precisa ter as regras perfeitas para funcionar. Aí de repente, não, você precisa não ter regras para funcionar. Não, você precisa ter hierarquia e proteger o relacionamento central. Não, você não pode ter hierarquia e precisa ser tudo. Então é importante a gente também entender, né, o que que isso significa, se isso faz sentido para a gente, o que que a gente consegue bancar nesse momento, né, e não Isso. querer impor também. Né, e esse negócio de hierarquia, eu acho muito maravilhoso debater, mas é tão fácil de ser deturpado. Né? Eu já vi pessoas chegando em relações estabelecidas, digamos assim, né? Relações que tinham mais tempo, e exigir isso, controle de agenda, eu preciso ter mais tempo, sabe? E, e a outra coisa que você falou tem a ver com isso, com agenda, com essa confusão que eu vejo que rola entre hierarquia, prioridades, frequência afetiva. Eu posso ter Isso. uma relação que é super central, né, que está lá naquele círculo central das relações, que mora em outro estado, e tenho, inclusive, né, relações de grande proximidade e afeto, que a nossa frequência afetiva é, tipo, às vezes conversar uma vez por mês. Mas é uma relação super central, que se tem alguma coisa importante que eu quero contar ou que eu quero conselho, né, esse afeto vai ser acionado. Então, assim, Exato. não precisa necessariamente uma coisa ter a ver com a outra. Né? A hierarquia, a gente, quando está falando dela de um ponto de vista negativo, está associando ela muito à entidade casal, né? Ao poder de veto, Isso. a esse tipo, nossa, a gente, eu e você, Gabi, somos uma relação primária. A gente independente do que acontecer, tá tudo certo. Aí, de repente, né, a vida é super complexa. Uma das pessoas com quem a gente se relaciona pode estar passando por um luto, né? Enfim, existe uma série de questões que demandam que a gente coloque uma energia numa outra relação, e aí de repente, não, eu sou a hierarquia. Você não pode, ai, sei lá, é isso, é esse poder de exigir, né, nas outras relações das quais você não faz parte, um tipo de comportamento porque você tem, né, esse poder. E aí você tá falando a palavra-chave, né, da coisa, que é poder. Que é justamente o que a gente tá falando, sobre o que o anarquismo vai ser contra, vai querer afastar da vida, é o poder. É o poder sobre o outro. É o poder dentro das relações. Então, obviamente que se você tem uma relação em que existe poder de veto, essa relação está sendo hierárquica. O poder, muitas vezes, ele é muito sutil também. Não necessariamente ele é nesse poder de veto, nessa coisa assim, nesse conceito tão forte. Às vezes ele é uma coisa muito sutil, mas a gente sabe quando a gente está exercendo uma relação de poder, quando a gente está alguém está exercendo uma relação de poder com a gente. Então, eu acho que a ideia da gente pensar não monogamia como uma forma de prática política é nesse sentido. A partir do momento que a gente quer afastar o poder de todas as esferas da nossa vida, a gente tem que também afastar das relações. Porque não faz sentido a gente ficar lutando contra o poder fora e dentro da nossa própria casa estabelecer essas relações. Mesmo que a gente se ache super desconstruidão e para frente. Sim, com certeza. Eu amo que você falou da sutileza no exercício desse poder, porque realmente, né, eu quis trazer um exemplo muito mais óbvio e quase caricato, né? Mas é isso, é saber que essa dinâmica se reflete de uma série de maneiras, até porque a gente cresce com o aprendizado de que isso é certo, né? De que essa forma de controle da pessoa que a gente ama, né, e proteção dos nossos sentimentos é o jeito certo. Tem Isso. mais um monte de perguntas. A Gabi falou uma coisa que é. Ela perguntou: vocês podiam falar também da relação política da não monogamia com uma descolonização? E aí tem a ver com uma pergunta que fizeram na caixinha também, que foi: eu conheço a relação da não monogamia com o anarquismo. Existem outras, né, relações?
E é aquilo que eu falei, existem diversos cruzamentos, né, da não monogamia com o pensamento descolonial ou decolonial, com, né, feminismos com movimentos, né, negros e queers e de corpos dissidentes. A não monogamia encontra, né, interseções em uma série de coisas. No pensamento que é uma coisa que eu estou bem próxima, né, da agroecologia, da permacultura, né, do pensamento de comunidades intencionais, né, sejam elas urbanas ou rurais, a não monogamia vai encontrar interseção em todo tipo de, né, pensamento que estiver falando sobre formação de comunidades. E aí a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso. Se você quiser falar sobre... tem um curso da Geni, assim, o que eu digo é isso, o curso da Geni, né, Descolonizando Afetos, que Deve ser ótimo. queria muito, pensei e quase consegui fazer esse mês. Se você quiser falar um pouco disso, ou né, da questão com os feminismos, que também é. Então, sim. É isso, a gente conversou mais cedo e pensou, não vamos conseguir falar sobre tudo, obviamente, né? Mas também tem outras pessoas que falam sobre isso, que tocam nesses pontos, né? Que dão um olhar mais específico sobre essas coisas. Mas sobre a questão feminista, né? Entendendo ó, aqui feminismo de uma forma bem plural, né? O anarquismo, no geral, ele vai se. Como ele não é uma teoria de um autor, ele não é uma coisa muito fechada, ele se. Ele vai aparecer em muitas lutas, né? Ele vai ser um princípio, na verdade, não é que ele vai se associar, mas ele vai ser um princípio dentro de muitas lutas específicas. Então a gente vai ter, tanto do ponto de vista do trabalho, né? Então a gente vai ter dos movimentos operários, um anarcossindicalismo e tal, anarcossocialismo também, e a gente vai ter outras lutas que ele vai ser o princípio. Então, anarcofeminismo, lutas antirracistas, lutas antiespecistas também, que é bem forte esse princípio, porque está muito englobada essa questão do poder, né, que a nossa espécie quer colocar sobre a outra, entre outras mil aí. E aí, nas lutas LGBT, enfim. E aí, na questão do feminismo, a gente. Eu não sei quem que foi que citou aí, das anarquistas estavam falando isso logo de início, né? Sim, as primeiras. Assim que começou. Que a galera começou a escrever né, sobre as possibilidades que o anarquismo trazia para a vida, e não só para a luta operária, começaram a surgir mulheres que, em princípio, foram falar sobre a questão, por exemplo, do casamento, entendendo que o casamento era uma relação de poder, assim, a relação de poder central da sociedade, né? Que ia submeter essa mulher a uma série de opressões. E até no sentido da exploração do capital mesmo, né? Não só a exploração dentro de casa, uma exploração de gênero por conta do casamento. E aí, enfim, essas mulheres de início elas vão associar essa luta anarquista a essa não obrigação de casamento, a uma associação entre as pessoas que fosse pela sua vontade, pelas suas necessidades, pelo seu ritmo, a forma como as coisas fossem rolar. E aí disso, o anarquismo nunca se parou de ter, né? Assim, e nessa época nem se falava em feminismo, na verdade, né? Mas aí, a partir do momento que os feminismos foram crescendo, sempre existiram os grupos que eram anarcofeministas, né? E travando essas lutas nesse sentido. E aí, eu acho que faz muito sentido a gente pensar, acho que não tem outra forma de pensar a não monogamia se a gente não estiver com essas duas questões em mente. Tanto essa. Não que você precisa, porque quando a gente fala anarquista também, a galera acha que, ai, não, eu preciso ser punk, eu preciso ser.
eu preciso estar filiado a uma federação, sabe, alguma coisa assim. Mas a gente tem que entender de primeira, tem que tirar essa ideia partidária, né? Tirar essa ideia da esquerda organizada. Porque apesar do anarquismo ter também a sua vertente, a sua face da organização, mas ele é uma postura de vida. Então, para ser anarquista, você só precisa ser anarquista, né? Você precisa, você precisa, sei lá, tomar contato com essa teoria minimamente, tomar contato com os princípios e levar esses princípios para a sua vida. Então, na minha cabeça, não tem como você estar dentro de uma não monogamia ética e não ser anarquista, e não ser não ser feminista ou não ser aliado do feminismo ou não estar minimamente não ser antipatriarcado, vai, vamos colocar na negativa, né? Não tem como a gente estabelecer uma relação ética não monogâmica se a gente não tiver com esses princípios. Sim. Inclusive, amo muito o seu texto. Já está lá na coletânea do link da bio, que é aquele sobre o anarquismo como princípio de uma não monogamia, né? Independente de qual formato, do que você vai viver, né? Ter essas coisas como um princípio norteador, enfim, é essencial. A Joyce fez uma pergunta ela fez um comentário lá em cima e ela refez aqui embaixo. Meu comentário era sobre hierarquia nas relações e validação social, sobre o quanto essa interação de fora interfere, querendo ou não, e os mecanismos possíveis de enfrentamento. Eu acho que isso dá uma conversa boa para o Zoom. Isso me lembrou o que eu falei que rolou na live com a Tati sobre o armário, não monogamia e sair do armário, que é Sim. isso de quando você tem uma relação que tem essa validação social e que você pratica uma não monogamia ética e política, mas ainda assim você não pode, né, você não saiu desse armário, isso complica, por exemplo, demonstrações públicas de afeto, né? Isso gera uma série de questões, por mais que as pessoas, né, envolvidas naquelas relações estejam cientes, conscientes, consentidas, né, do que Sim. acontece, é isso, o externo também influencia e tem uma série de coisas para a gente falar sobre isso, mas Porque não adianta a gente achar também que, assim, eu acho que a gente sempre tem que ter os nossos ideais, né? As nossas construções ideais. Mas a gente não tem que achar que se a gente não tá nela, a gente não tá vivendo uma não monogamia ética, a gente não tá construindo as coisas, sabe? Tipo, no meu ideal, eu moraria numa comunidade com muito mais pessoas que pudessem dividir a criação da minha filha comigo, sabe? Assim, mas isso é o ideal. Agora, se eu não posso isso, não significa que o que eu estou conseguindo construir seja invalidado, né? Acho que tem muito. É aquilo que a gente estava falando à tarde, na hora da música que a gente estava conversando. O importante não é como você chega, o importante não é da onde você tá, da onde você tá partindo, né? No sentido assim, tem gente que entra pela relação aberta, e aí assim, a gente tem uma série de críticas em relação a isso, mas o importante é se você vai permanecer ali, se você não vai andar nada, sabe? Se você não vai refletir sobre aquilo. Acho que a gente está sempre em construção. A ideia também, acho que isso é uma coisa muito do anarquismo, é a ideia de que a gente está sempre em construção. Não existe. A gente está sempre se aperfeiçoando. Não existe uma construção, não existe um objetivo. Assim, no limite, o objetivo do anarquismo é que não haja mais Estado, mas assim, falando em termos bem gerais. Mas o objetivo tem que ser conquistado todos os dias, né, na nossa vida. E não o objetivo é a revolução, saca? A revolução na nossa casa, né, no nosso interno, é por aí. quem que é, puta? Aquela frase, uma revolução sem dança não me interessa? Sim, eu É, não lembro.
Você falou do ideal e do que eu, né, tenho nesse momento e da onde a gente parte das construções, e aí eu acho que essa é uma ótima oportunidade para puxar e trazer um pouco para quem não leu os textos. A Gabs já me pediu, quem quiser também eu mando o texto da Crime Think depois, que é muito legal. Mas para a gente puxar esse debate, né, desse viés anarquista de como lidar com uma pandemia, né, que é justamente... Bom, não sei se você quiser introduzir o assunto. Tô falando muito hoje. Ah, eu gosto. A pessoa nem fala, né? Quase nada. É, alguém tá falando aí, na grande revolução só dá pra acreditar até os 20 anos. Pois é, querido. Eu já tenho 32. Querido ou querida, não vi. Querida. Então, sobre a questão da pandemia é uma grande questão, né? Porque, enfim, a gente está desde meio de março, né, nessa situação. E, e é louco, porque assim, o texto que eu escrevi em abril, ele pode ser lido agora que ele continua tendo a mesma validade, assim, né? No sentido da. Relevância, com certeza. São as mesmas reflexões, só que talvez com algumas coisas a mais. Mas o grande debate, assim, né, que a gente tem feito durante todos esses meses ele cai na hierarquização das relações, né? Porque existem pessoas que defendem essa ideia de que você não pode se relacionar intimamente com pessoas que não moram com você, que isso seria antiético, que isso seria um potencial de contágio, enfim, você estaria aumentando a exposição e tal. Beleza, eu pessoalmente, assim, trazendo a minha vivência nesse tempo, né, eu me relaciono mais efetivamente com duas pessoas, e aí uma pessoa mora comigo e a outra não mora. E essa outra pessoa que não mora comigo, ela não morar comigo não significa que ela seja menos importante na minha vida. Ela não mora comigo por uma série de questões da realidade objetiva que eu não tenho como controlar. E aí, essa pessoa que não mora comigo, beleza, a gente se viu num começo que existiu o isolamento. Depois desse isolamento, ela não conseguiu fazer mais tanto porque a irmã voltou a trabalhar. E aí a gente ficou, sei lá, quase uns 3 meses sem se ver. E aí, obviamente, isso foi horrível, né? Foi péssimo. E a gente voltou, né, há algumas semanas atrás a se ver. Só que nesse tempo todo a gente conversou muito, né, sobre essa questão. Poxa, beleza, a gente tá seguindo aí um protocolo de segurança, mas o quanto a gente vai estar sendo ético se a gente entender que só quem mora com a gente é nossa família, se só quem mora com a gente pode confiar, se só quem mora com a gente tem que ter o nosso cuidado, né? E, e aí, quando a gente chega agora, né, mais de 5 meses vivendo isso, e as pessoas que realmente já tinham relações antes, eu não tô falando de começar relações. Começar relações realmente não é o momento de começar. Não é o momento da gente entrar no Tinder, sabe? Quer dizer, a gente que consegue manter um isolamento. Para quem tá pegando um busão, indo trabalhar, se aglomerando, eu não tenho absolutamente nada para falar para ela se ela quiser entrar no Tinder. Eu não tenho. Porque a ética do trabalho já faz ela ter que sair. Então, se a ética do trabalho faz ela sair, a ética da diversão também tem que existir. A gente falou bem rapidinho desses dois pontos que são essenciais de pontuar, né? Que não falando das pessoas pilantras, escrotas, né? Mas falando que teve gente que não pôde parar, que nunca parou. Né? Eu tenho amigos que perderam empregos e os que aceitaram condições não muito legais porque não queriam perder emprego e, enfim, essas pessoas, né, falar dessa ética de isolamento total, né, para pessoas que nunca tiveram essa opção não faz sentido. E Não tem faz as pessoas sentido. para quem ficar em casa não é um ambiente saudável, né? Tem pessoas para quem o isolamento social, né, foi um isolamento da rua, mas a casa é um ambiente tóxico onde a pessoa Isso. tem menos privacidade, tem menos espaço, tem menos isolamento efetivo do que tinha antes.
Mas, enfim, e aí Sim. falando da gente, de pessoas que puderam ter esse isolamento e como fazer essa gestão dessas relações, eu acho que isso é muito relevante, né? Da gente não Porque daí premiar a lógica da família, não premiar a lógica do só coabitação é um marcador válido. exatamente, porque a gente vai pegar essa pessoa que, por exemplo, eu, né, se eu não tivesse voltado a vê-la, a gente ia estar há 5 meses, sei lá, sem se ver. E aí, como é que você fica numa relação 5 meses? Do que é feita essa relação, entendeu? Depois de 5 meses. Porque, beleza, a gente, se é uma situação de, sei lá, a pessoa tá em outro país, enfim, tem N coisas que às vezes você realmente vai ficar, você vai manter uma relação com a pessoa e tal. Só que é diferente se você realmente está vendo a pessoa, né? Você sabe que a pessoa está perto e tal, e toda uma condição psicológica muito difícil, muito ruim, né, para todo mundo. E aí, enfim, a gente fez o quanto a gente conseguiu e aí não fizemos mais. E eu não acho que isso não acho que isso seja antiético, justamente por isso, porque eu não vou simplesmente tirar essa pessoa da minha vida, do meu convívio, só porque ela não mora comigo, não faz sentido. E também a ideia de que é uma idealização você achar que dentro a sua casa é um lugar puro e inabalável, que mesmo que alguém, né, assim, vamos pensar uma família tradicional cujo marido ou a esposa está saindo para trabalhar, e está expondo a família também. Então, como a gente está medindo essa exposição? A gente, se é o trabalho, tudo bem, se o matrimônio tradicional, tudo bem, mas se é uma relação não monogâmica, se é uma saúde mental, se é uma questão emocional, não é menor, sabe? Então a gente não É, pode simplesmente. E isso é uma outra, só para finalizar, isso é uma outra que eu estou batendo sempre nessa tecla para a gente entender como é que é esse princípio anarquista. Se a gente for colocar tudo abaixo da ética do trabalho, a gente está lidando de uma forma capitalista também com as coisas, né? Então, se a gente não é a favor desse sistema, a gente tem que colocar outras coisas como importantes, e não a ética do trabalho acima de tudo. eu só queria lembrar que a nossa ideia era justamente, né, trazer coisas menos mastigadas e mais complexas, porque é isso, né? Eu vejo muita gente falando coisas muito necessárias, coisas muito importantes, né, sobre isolamento e sobre pandemia, e vejo uma galera que só finge que né, tá curtindo, tá, ou enfim, tá entendendo e continua saindo e só não posta no Insta, né? Então, a nossa ideia aqui não é, né, promover aglomerações, mas a nossa ideia aqui também é se distanciar dessa noção que é aquilo que a gente falou, né? É uma noção quase da lógica punitivista, proibicionista, Isso. né? O mesmo debate que a gente Moral. usa para guerras às drogas ou para ISTs com relação, especialmente a adolescentes, né? É tipo, não quer pegar IST? Não transa. Não quer ter problema com droga? Não use droga. Né? A gente fala de celibato e enfim, ao invés de falar de redução de danos, ao invés de falar. E aí essa lógica é a lógica que você falou, que é uma lógica super da monogamia, né? De que o provedor que está saindo de casa está fazendo tudo direito, né? E que as relações em rede são promíscuas, quando a gente sabe que, na verdade, muitas vezes a gente tem muito mais debate, né, sobre consenso, né? Falar sobre decisões em rede é entender muito sobre Isso. consenso, é ter que falar sobre redução de danos, é ter que falar, né, sobre sexo e barreiras com outras pessoas. A gente já tem o debate de redução de riscos dentro da não monogamia. Agora a gente só está falando de um outro tipo, né, de questão. E aí outra coisa que você falou bem Isso. rapidinho, que fala da ética do trabalho, que me lembrou das minhas questões pessoais, que é isso. Eu não tenho carro, mas eu tenho acesso a carro. Né? Então eu vi aqui no começo, quando eu internamente mesmo, quando eu tinha alguma coisa urgente, eu conseguia racionalizar e aceitar que eu precisava sair de casa. Né? Quando eu estava ainda muito nessa lógica do zero tolerância. Aí foi, alguém precisa ir para o hospital, né? Alguém quebrou a perna, alguém está numa situação delicada, um afeto precisa mudar de casa, porque está numa situação, né, em que a casa já não é mais
um ambiente seguro, tá, beleza, aqui é válido eu me expor, porque aqui são situações pontuais, mas é isso que você falou, quanto a gente sai de uma lógica capitalista da ética do trabalho e chega numa lógica quase medicalista, cientificista, né, de essas patologias aqui são suficientes para você poder sair, e aí a gente não está falando de afeto, de apoio mútuo, né, que são questões centrais na vida de qualquer pessoa, e a gente também começa a moralizar quais saídas são válidas e quais não são. Ah, eu saí quando uma pessoa está tendo um surto, né, uma crise de ansiedade, é válido porque já está no nível patologia. Mas eu sair antes e me encontrar com esse Isso, afeto para vamos evitar que ela tenha evitar. um surto, não pode, É né? isso, exatamente, exatamente. E essa questão da redução de danos, né, desse gerenciamento de crise, né, que a gente, se está vivendo uma monogamia ética, já está mais acostumado, né, com as ideias que você falou, de sentar todo mundo para conversar, de tomar as decisões coletivamente, e não de impor uma decisão, e não de passar por cima de todo mundo. É muito isso que o texto do Crime Think fala, né, que é que a gente precisa estabelecer os nossos protocolos. A gente precisa estabelecer o que é ok para a gente e o que não é ok. E o que a gente vai fazer se acontecer alguma coisa que esteja fora disso. Então, em que todas as pessoas estejam acordadas naquilo. E que todas as pessoas estejam se protegendo. Então, também na minha vivência aconteceu isso. Ah, não, beleza, vamos nos ver, porque a gente quer se ver, mas a gente não vai ter um contato. Então, beleza, vamos só se ver. Depois a gente achou que as coisas estavam mais ok, né? Que onde a gente mora, então a gente pode ter contato novamente. E assim, a gente vai saber, não vamos nos ver aqui em casa, mas vamos nos ver num lugar aberto, na praia, sabe assim? Então, e eu vi muitas pessoas fazendo esse tipo de protocolos até para ver amigos, muitas vezes. E isso é muito diferente de você ir para um bar, sabe? Isso é muito diferente. Você vê uma pessoa de máscara num lugar aberto, sabe, assim, com uma gestão desse risco, de uma forma consciente, né? É muito diferente de você se aglomerar num bar de uma forma irresponsável. Então, eu acho que tem essas nuances. Quando a gente fala isso, e algumas pessoas já apontam o dedo, isso tá errado, ou isso é antiético, é porque ela não tá entendendo que a vida é muito mais complexa, né? Do que simplesmente o certo e o errado, isso é ético, isso não é, sabe? Acho que a gente cria, a gente tem o poder de criar os nossos códigos de ética, né? Não querendo expandir também muito isso, mas existem essas nuances, né? Gal concordou aí no fundo que a vida é complexa. Gal tá. Ela já sabe, ela tem um ano e pouquinho, mas ela já entendeu que a vida é complexa. E aí isso entra, né, só falando bem rapidinho, no debate que a gente fala da não monogamia, que aí a gente também, né, tem um monte de coisas que podem sair disso e serem complexificadas, mas que é o da honestidade radical, né? Tipo, por exemplo, tive amigos que estavam e estão ainda, né, super 100% tem home office, tem possibilidade de fazer isso, mas estão 100% lockdown, né, nível paranoia. E aí eles estavam há 5 meses sem sair de casa e a gente fez esse acordo. Eu falei, olha, nesse momento eu consigo ficar 14 dias em isolamento, né? E aí a gente fez 14 dias em isolamento e poder se encontrar. Teve outras pessoas que eu falei, olha, vou fazer esses 14 dias de isolamento. E aí no meio da semana aconteceu alguma coisa. E aí vem, nossa, eu queria tanto ver essa pessoa, nossa, eu fiquei 12 dias em isolamento, mas tinha uma pessoa que estava precisando e foi uma coisa, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, comunicar isso para outra pessoa, né? Que é o que a monogamia não ensina, é só eu não falar que aí tá tudo bem, né? Mas aí é a hora da gente praticar a honestidade radical, falar, olha, pessoa, né, eu sei que a gente é combinado, mas além de ir no mercado essa semana, eu encontrei com uma pessoa por causa disso. Nossos protocolos de encontro com essa pessoa foram assim, assim, assado. A gente se encontrou num ambiente externo ou interno, a gente estava de máscara, a gente se abraçou, a gente não abraçou. O quão confortável você se sente com essa... Então, assim, é isso, complexificar tanto os nossos protocolos quanto os nossos acordos sobre esses protocolos.
Que Isso, porque é uma ilusão a gente achar que a gente consegue controlar as coisas num nível de zero risco, sabe? Nós estamos longe dessa possibilidade do zero risco. Então, até lá a gente tem que viver. E aí, para viver, a gente tem que arriscar dentro dos limites que a gente quer arriscar, comunicando às pessoas, sendo honesto. Porque, de novo, a gente vai cair nessa questão, né? O quanto a gente consegue controlar, o quanto a gente quer controlar, né, a vida, o quanto a gente quer controlar a vida dos outros, o quanto a gente quer exercer essas relações de poder, né? Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é construir as coisas coletivamente, né? E de acordo com as necessidades de cada um, sem padronizações. E é aquilo que a gente falou também, né? Uma coisa, e aí a complexificação do debate entre o micro e o macro, né? Uma coisa é a gente falar de consenso de protocolos e de escolhas conscientes, né, num país como a Nova Zelândia, né, que fez todo o seu trabalho, que comunicou, que, né, explicou o porquê, o como e quais as precauções, né, e aí é por isso que eu falei que aqui a gente está falando com as pessoas dentro dessa nossa realidade que percebem a complexificação do debate, né, a gente não está comunicando com, né, sei lá, 60% de pessoas que não estão... Enfim, aqui na minha cidade é isso que você falou, tem barzinho que o dono do estabelecimento não deixa ninguém entrar, mas aí na calçada tá todo mundo tomando breja, fumando sem máscara então, enfim, é isso, né? A gente tem que entender e situar o debate das pessoas, dos indivíduos, de como a gente se relaciona com essas pessoas e da absoluta cagada do Estado, né?